Olá, comunidade do investidor, todos bem? Estamos ainda no segundo semestre de nossa Universidade do Sucesso. Hoje estudaremos a lição 9, com o tema Como tirar o melhor partido de suas habilidades. Como é que muitos indivíduos que possuem apenas habilidades limitadas conseguem atrair grande admiração pelos resultados extraordinários? O sucesso na vida não vem de ter boas cartas, mas de jogar bem com cartas ruins. Olha que afirmação interessante. A coisa mais fácil de fazer sempre que se falha é diminuir-se, pondo a culpa nos infortúnios pela falta de habilidade. A coisa mais fácil de esquecer, principalmente quando o destino não foi bom com você, é que você nasceu para o sucesso e não para o fracasso. Infelizmente, há um número cada vez maior de indivíduos que já se convenceu de que simplesmente não tem nada, seja o que for, que os leve a fazer alguma coisa na vida. Esses indivíduos, gente, eles já estão mortos espiritualmente, perambulando desnorteados pela vida, sem objetivo e sem propósito. Você não pode erguer-se acima do nível da sua visão. Um homem que conduz uma carrocinha pelos becos, apanhando garrafas e catando papéis, continuará entre os varais do carrinho enquanto acreditar que não tem nenhum talento para mais nada. Kenneth Hildebrand, que é o nosso professor de hoje, ele possui essa habilidade rara de fazer até mesmo os que estão na Rua da Amargura erguerem os olhos e aspirarem por uma vida melhor. Eles iam a centenas para sua igreja não sectária, é a Igreja Central de Chicago, e a sua mensagem do púlpito, bem como pelo rádio, pela televisão, eram como faróis de esperança que ainda iluminam muitos corações. Com o seu livro Como Alcançar a Verdadeira Felicidade, esse observador compassivo das fragilidades humanas nos dá um único plano que nos habilitará a tirar vantagem total dos talentos que já possuímos. Ouça a aula de hoje cuidadosamente. Uma questão que atormenta muitos de nós: qual o segredo que fortifica poderes comuns para empreendimentos de destaque? Como alguns indivíduos conseguem atrair a admiração por seus resultados extraordinários, quando, na verdade, eles possuem apenas talentos limitados? Imagine a palavra talento como sinônimo de habilidade, e várias sugestões se tornarão evidentes de como tirar o melhor partido de nossas próprias habilidades. A primeira é inventariar as nossas habilidades. Quais os talentos que você possui? Quais os bens pessoais que você possui? Quais são os seus pontos fortes? Possivelmente temos vários talentos, qualquer um podendo ser desenvolvido em alguma coisa útil e satisfatória se estivéssemos à sua procura. Nossas inclinações nos auxiliam a decidir qual dos nossos bens pessoais devemos desenvolver. Se tivéssemos escolha do que fazer com nossas habilidades, o que iríamos preferir? Prestem atenção a essa pergunta. Se você tivesse escolha do que fazer com suas habilidades, o que você iria preferir? Ao inventariar as nossas habilidades, devemos nos perguntar se a área em que temos talento é praticável. A nossa ambição é praticável? Ela se classifica entre as possibilidades realmente práticas? Porque se não se classificarem, é preciso que a gente seja sensato ao orientar as nossas aspirações para um outro canal. Nós deveríamos começar fazendo um levantamento das oportunidades abertas para nós. Situações que a princípio parecem barricadas, que estão bloqueando a estrada, só que mais tarde essas barricadas podem se revelar como placas de direção. Tem uma pessoa que eu conversei uma vez, e aí a gente estava falando de estudos e de carreira, e ele estava me contando que estava estudando farmácia. E aí eu perguntei, por que você escolheu farmácia como carreira? E olha a resposta que interessante. Ele falou para mim, na verdade, que ele queria estudar medicina. Só que era um campo muito difícil, porque as faculdades médicas estavam apinhadas de gente, eram extremamente caras e era quase impossível fazer carreira. Disse que ele também tinha pensado em fazer odontologia, só que a situação era muito parecida com medicina.
E aí ele pensou, o mundo precisa de bons farmacêuticos e eu creio que eu posso oferecer um bom serviço nessa profissão. Então olha que interessante, esse rapaz, ele estava engatando o seu vagão de objetivos numa estrada prática. Ele não abandonou os sonhos e os desejos de atuar na área médica, mas ele inventariou as habilidades, analisou o cenário e conduziu os objetivos dele de maneira que se tornassem praticáveis. Muito interessante isso. Ele abriu mão da primeira escolha e até mesmo da segunda, só que isso não impediu de expandir as habilidades num serviço prático, útil e muito próximo, muito relacionado ao objetivo inicial. Uma segunda sugestão do nosso professor de hoje, pessoal, é disciplinar as nossas habilidades para a utilidade máxima. O sucesso ele exige previsão e esforço, ele reage ao pensamento e ao cuidado. Então, torna-se imperativo uma preparação completa se nós vamos usar as nossas habilidades ao máximo. As maiores reservas do mundo e ainda não descobertas estão sob os nossos chapéus e calçadas com os nossos sapatos. É a nossa responsabilidade desenvolvê-las. Pensa comigo, quando alguém recebe uma promoção, recebe uma designação importante, faz uma descoberta importante, se instala num gabinete de presidente, o que a gente ouve as pessoas dizerem ou nós mesmos dizemos? Ele teve sorte, vem a observação invejosa. A sorte está sempre a seu favor. Na realidade, gente, sorte ou golpes de sorte tem pouco ou nada a ver com isso. Normalmente, a chamada sorte é encontrada no ponto exato onde o preparo e a oportunidade se encontraram. Durante algum tempo, alguém até pode progredir com o que a gente chama de pistolão, só que no fim, alguém com dinamismo acaba substituindo. O sucesso ele não é devido a um concurso fortuito de estrelas quando nascemos, mas sim a sucessão de trabalho árduo diário. Vou contar uma história para vocês muito interessante. Ela era chamada de Baby, mas o nome era Didrikson Zaharias, é um nome complicado até de pronunciar. Mas essa moça ela foi denominada um fenômeno atlético, um dos maiores assim de todos os tempos. Ela era uma mulher do Texas, corria, saltava, montava, jogava basquete e vôlei com muita habilidade. Com a sua proeza nos esportes praticados nas pistas e nas quadras, ela ganhou 5 primeiros lugares nas eliminatórias olímpicas de 1932, é uma história um pouco antiga, e ela se tornou uma sensação internacional quando, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, no mesmo ano, conquistou primeiro lugar na corrida de 80 metros com barreiras para mulheres, primeiro lugar em arremesso de dardo e segundo lugar em salto em altura. Depois desse período, ela acabou se voltando para o golfe. Quando ela ganhou os campeonatos Nacional Feminino de Amadores e o Inglês Feminino de Amadores, o que falaram a respeito dela? Isso era inevitável, ela é uma atleta nata, é uma campeã automática. Contudo, gente, quando a gente vai a fundo na história de Baby, os fatos contam uma história diferente a respeito dessa campeã automática. Quando Baby abraçou o golfe, procurou um instrutor excepcionalmente bom para ensiná-la. Baby estudou o jogo, analisou o balanço do golfe, dissecou o golfe e fez um teste de cada parte e componente, até ela sentir que compreendia totalmente o jogo. Quando ela começou a praticar, ela não levava menos de 12 horas por dia, dando 1000 tacadas numa única tarde. Ela ficava no balanço do golfe até suas mãos ficarem tão sensíveis que ela mal podia segurar o taco. Aí ela parava um tempo suficiente para enfaixar as mãos e voltava a apanhar o taco outra vez. Foi esse método que usou para aperfeiçoar o seu balanço, que foi tão poderoso. Isso dá a impressão de que Baby era uma campeã automática? Para se tornar campeão em qualquer campo do atletismo é preciso preparo, treino e trabalho árduo. Mais tarde, a batalha corajosa contra o câncer, exibindo as mesmas altas qualidades de coragem, perseverança e fé, ganhou a admiração do país. Baby endossava a teoria de que para se tirar o melhor partido das próprias habilidades, é preciso preparar-se diligentemente para usá-las. Não tem caminho fácil, pessoal. Outra coisa, um senso de objetividade preciso também fortalece a motivação para tirarmos o melhor partido das nossas habilidades.
Nem nós cultivamos e desenvolvemos nossas habilidades ao máximo, a menos que objetivos fortes nos inspirem a isso. Todos nós sabemos que o objetivo faz diferença. Um quadro nítido do que desejamos realizar e a determinação de alcançar nossas metas fortalece nosso poder de obtê-lo. Pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso, frustração e prazer de viver, felicidade e infelicidade. Vidas intensas, elas são motivadas por objetivos dinâmicos. As menos importantes vivem de desejos e inclinações. Os mais brilhantes sucessos são apenas os reflexos de um fogo interior. Uma multidão de pessoas perambulando sem rumo de um lado para o outro, sem um determinado propósito, nega a si mesma o desempenho de suas habilidades e a felicidade saciada que esse atingimento acompanha. Não são indivíduos maus, são apenas superficiais. Não são cruéis ou maldosos, são simplesmente vazios. Sacuda-os e irão chocalhar como abóboras ocas. Falta-lhes linha de direção, sagacidade e convicção. Sem objetivo, suas vidas perdem-se em última análise no lamaçal da insatisfação. Ao atrelarmos as nossas habilidades a um propósito firme e empreendermos um grande esforço para sua realização, seremos ricamente recompensados. Um senso de objetividade simplifica a vida e, portanto, concentra as nossas habilidades. E essa concentração aumenta a nossa energia. Sem um senso de objetividade correspondente, será que poderemos alcançar níveis de empreendimento que ficam no interior das nossas energias? Apoiado por esse propósito, será que algum revés irá nos impedir ou nos deter? Consulte algum capítulo difícil da sua experiência pessoal para encontrar essa resposta. É claro que você não gostaria de atravessar aquele período fatigante de novo, mas não é verdade que alguns dos mais preciosos valores pessoais que então recebeu não seriam seus se os meios tivessem sido fáceis e a estrada tranquila? Seus talentos foram controlados e expandidos. Aprendeu a paciência e a tolerância e o valor do dinheiro. Os sacrifícios que foi obrigado a fazer provaram que valeram a pena e não lamenta a fadiga que tolerou. A lição é clara. Devemos estar dispostos ao sacrifício para a expansão dos nossos talentos, em qualquer área que desejemos aplicar as nossas habilidades e encontrar felicidade e realização pessoal. Uma vez classificadas as nossas inclinações e habilidades e preparadas para uso à luz de um objetivo de valor, qual é o próximo passo? O próximo passo será colocar os nossos talentos em função. Ao usá-los, os estaremos desenvolvendo. Mesmo que nossas habilidades nos pareçam pequenas ou a oportunidade de usá-las insignificante, é importante exercitá-las ao máximo. Podemos ver a verdade prática desse critério em toda parte. Pessoas com talentos comuns frequentemente obtêm mais do que aqueles com maiores dons físicos e intelectuais, porque trabalham com mais afinco com aquilo que têm. A corrida, gente, não é sempre para o mais veloz. Nem o empreendimento e o sucesso resultante são para aqueles com o raciocínio mais ágil ou QI mais elevado. Não devíamos ceder tão facilmente. Para o nosso próprio bem, deveríamos desprezar o modo fácil em um segundo lugar. Ao compararmos todos os dias nossas habilidades com alguma coisa difícil, uma certa tarefa que parece até além da nossa capacidade, estamos exercitando a vontade, a mente e o corpo para um bom propósito. Ao dominarmos coisas difíceis, ganhamos a habilidade para controlar deveres ainda mais difíceis e responsabilidades maiores. Nós crescemos com a luta. Ao colocar nossos talentos para funcionar, a imaginação acrescenta às nossas habilidades a capacidade assombrosa de se desdobrarem. Abre as portas do empreendimento e da felicidade que não prevíamos e às quais chegamos a acreditar que estavam além das nossas esperanças mais absurdas. O poder da imaginação é uma das maiores possessões pessoais do homem, é uma das qualidades que o tornam único. Passo a passo, a imaginação tem levado a humanidade ao cume do empreendimento. Produziu cada artigo que usamos, fez todas as descobertas por benefício da nossa saúde e conforto, construiu cada instituição e patrocinou as múltiplas
múltiplas complexidades da civilização moderna. A imaginação é o ingrediente inestimável do progresso moral, social e científico, de um dia melhor, de uma vida pessoal mais feliz. A imaginação é criativa e a indústria está totalmente consciente disso. Assim como forem os teus pensamentos, assim será a tua mente, pois a alma tira seu colorido do pensamento. Essa é uma frase muito bonita de Marco Aurélio. Quando deixamos de usar a imaginação, as nossas vidas se tornam rotina. E a rotina conduz à prática da complacência. E a complacência é fatal para a expansão criativa das nossas habilidades. A imaginação vê cada situação com novos olhos e descobre possibilidades não vistas até então. A imaginação é importante, assim como o entusiasmo. Mesmo o estudo superficial das personalidades de sucesso revela que, sem exceção, elas são todas imbuídas de entusiasmo por seu trabalho e repletas de ideias para o futuro. Estão excitadas com o que fazem e comunicam essa excitação aos outros. As suas habilidades assumem uma confiança poderosa que não assumiriam sem ela. O entusiasmo, ele faz isso com as nossas habilidades. Ele coloca uma luz dentro delas. Faz com que brilhem com calor e vitalidade. A propósito, comunidade do investidor, vocês sabem qual é a origem da palavra entusiasmo? A própria palavra entusiasmo, ela origina-se do significado da raiz de possuído por Deus. Vocês sabiam disso? Isso esclarece tanto a fonte quanto a importância com que os antigos atribuíam a essa qualidade, a essa habilidade do entusiasmo. Se a gente fizer um estudo dos sinônimos da palavra entusiasmo, a gente entende porque isso é assim. Entusiasmo é ansiedade, calor, ardor, fervor, verve, vigor. E nada pega fogo com fogo, como fogo, né? Quando nós estamos ardendo de entusiasmo, as nossas energias se expandem e a nossa dedicação completa se torna contagiosa. Mas o entusiasmo, a imaginação e até o propósito não podem alcançar objetivos satisfatórios se não forem controlados num esforço persistente e determinado. Portanto, nós devemos perseverar no uso de nossos talentos. Que hábito que o ser humano tem de desistir diante das primeiras dificuldades, não é? É como se nós estivéssemos buscando uma justificativa para que a gente pudesse desistir. Para dizer que tentamos, que nos esforçamos e que não deu certo. Mas será que nós demos o nosso melhor? Será que nós permanecemos perseverantes e entusiasmados quando surgiram as primeiras dificuldades? Ou elas foram um motivo que nós estávamos buscando para poder justificar a nossa desistência? É um ponto a se pensar. Nós devemos perseverar no uso dos nossos talentos ou no desenvolvimento de novas habilidades. Para encontrarmos a felicidade que surge ao tirarmos o melhor partido das nossas habilidades, devemos perseverar em usá-las e torná-las suscetíveis à nossa ordem. Frequentemente, o esforço persistente significa a diferença entre o sucesso e o fracasso. Fracasso não existe, apenas as pessoas desistem de tentar obter sucesso naquela empreitada. Nós desperdiçamos energia a menos que demonstremos a tenacidade em resistir até que todos os muros da dificuldade desmoronem e nossas habilidades dominem a situação. Uma sugestão final é encher nosso lugar atual até em cima. O que eu estou dizendo com isso? Seja qual for a posição que ocupemos, podemos beneficiá-la com o máximo de nosso esforço. O homem, ele pode dizer a si mesmo: sou bom demais para esse emprego, é uma posição pequena demais para uma pessoa com o meu talento, aqui não há oportunidade para expandir minhas energias. Com desprezo, recusa-se a investir suas habilidades totais no trabalho que ele considera insignificante. Inevitavelmente, ele vai ficar insatisfeito, impaciente e infeliz. Desaponta suas responsabilidades, desaponta a própria oportunidade de futuro e, o pior de tudo,
ele desaponta a si mesmo. O importante, gente, não é o quanto você pode conseguir do trabalho. O que conta é quanto você pode contribuir com ele. O talento, assim como o músculo, ele cresce através de exercícios. Se deixarmos de dar extensão a nós mesmos e apenas executarmos o ato de viver enquanto esperamos que surja alguma coisa que se adapte melhor às nossas habilidades, nós estamos nos dirigindo à frustração contínua. Podemos achar que temos habilidade suficiente que nos assegure começarmos do topo, mas quase que a única chance de se começar do topo é cavando um buraco. Pensem bem no que acabamos de ouvir. Quase sempre a única oportunidade de se começar do topo é cavando um buraco. Deus jamais colocou alguém num lugar pequeno demais para crescer. Eu gostaria de repetir, para que a gente finalizasse com essa reflexão. Deus jamais colocou alguém num lugar pequeno demais para crescer. Onde quer que seja agora o nosso lugar, quando suprimos esse lugar com o melhor de nossas habilidades, o crescimento pessoal é inevitável. Pelo menos 3 coisas começam a acontecer. Fazemos um trabalho melhor do que estamos fazendo, expandimos nossos talentos através do uso vigoroso e nos preparamos para uma responsabilidade maior e uma oportunidade mais ampla. Você está dando tudo de si naquilo que está fazendo agora? Você realmente está fazendo o seu melhor? Sejam muito abençoados. Obrigada pela presença e pela companhia nesta videoaula. E até a próxima!